Em meio à mata, sou líquido, escorro. Amazônida gotejo. Úmido percorro caminhos do meu rio. Insisto devagarinho, respingo, respiro água, bicho anfíbio sem mágoa, quase peixe, adoro ser ribeirinho. Tranço, sou palha trançada, vivo traço minha sina. Amarro o nó que não desata, a corda que nos desperta arrasta nova descrença. Cético, respingo resina. Livre de mazela ou doença, falo fuçando e assumo. Para o Ara, sou do norte. Neste espaço me completo, me resumo. Sou mais forte, pertenço ao povo da mata. De cada árvore, fruto e sumo. Da chuva que molha, encharca, verde que cerca, protege, alimenta, arrebata, induz ao risco da fenda, toma conta do meu rumo e conduz história e lenda. É isso. Ali no Menos Barroso? Não, eu estudei dentro, eu fiz uma coisa inédita. Eu fui professor e aluno lá na José Bonifácio, Na José Bonifácio. tá certo? Não chegaste a pegar a Almirante? Almirante, Não, eu visitei Almirante. Deixa então eu te explicar. Tu tens por quê. memória de lá. Tenho, porque eu me dava bem com o Paulo Cal e com o Paulo Paulo Chaves? Chaves. Paulo Chaves, os dois. Os dois eram muito amigos e estavam fazendo praticamente junto o processo. Fizeram né? o Tribunal de Contas, né, do Isso. Estado. E Foram sócios. por causa disso, várias vezes eu trabalhei com eles, porque eu fazia a parte de apresentação dos projetos. Sabia? As perspectivas eram feitas por mim. Olha aí, então tem essa pra gente criar uma roteiro. A partir daí, desse início, depois tu vai tocando. Tu lembra a concepção aqui do prédio, de quem foi? Do Derenge. A concepção desse prédio foi do Derenge? Eu acho que foi do Derenge. Porque eu acho que deram uma assinatura pro menino, O Alcir Meira. Não, pro Diz. Coceiro. Pro conselho. Então talvez seja dele. Eu não sei, foi diferente. Sabe por quê? Porque nós exigimos lá dentro da Zé Bonifácio, vamos fazer uma gravação. Bora. Vamos fazer a gravação para não perder nada. Tá, então. Pronto, pode começar. Bom, eu estou num espaço que é confortável para mim. Essa casa aqui me acolheu. E eu tive a oportunidade de viver nesse espaço os melhores momentos da minha vida, inclusive em termos de crescimento. Como arquiteto, professor, eu passei aqui durante um período grande, dos 30 anos que eu abracei o magistério federal e pude dar minha contribuição fazendo alunos e amigos. Na verdade, tudo começou mais ou menos assim. Eu me formei em engenharia, lá na faculdade da Campos Salles. Fui professor durante um tempo, fui aluno durante todos os 5 anos, cumpri um período longo, bom, sem repetição, e consegui passar bem
e tornei um dos melhores alunos da área de desenho, porque eu era, na parte de geométrica, muito bom. Messias gostava muito de mim, tornamos-nos amigos por muito tempo, e fui até ele falecer, nós éramos amigos. Essa amizade tornou-se sólida, e por conta disso, bons amigos engenheiros, lá estava eu, guindado à arquitetura, quando houve a mudança do plano de ensinos. Essa mudança de plano de ensinos fez com que eu, professor, novato, ainda na cadeira de desenho e plástica 1, era o professor de desenho à mão livre. E aí mudaram os conceitos, e eu teria que vir para a arquitetura ensinando desenho e plástica 1, porque era a única que tinha os mesmos preceitos da matéria. Então, fiz isso. Aceitei a incumbência, vim para cá. No caso, fui para a faculdade lá da José Bonifácio, e lá nós tínhamos pouco aparato, nós não tínhamos nada praticamente para um professor de desenho plástico. Nós não tínhamos um espaço próprio, era tudo uma casa antiga que teria que ser adaptada. Como tinha um galpão no fundo que serviria para as aulas de História da Arte, o professor Hélio disse: não, vocês podem ficar aqui por enquanto. Mas aí o professor Boda e o professor Larroque contestaram o processo, porque não ia dar certo. A gente ia fazer balbúrdia, a gente ia mexer com tintas, não dava certo. A argila, era tudo estranho, precisava uma adaptação, um tanque para lavar as mãos e tal. Aí o professor Boda teve a ideia de traçar um ateliê, já que tinha um terreno no fundo, jardim, muito grande, próximo a uma pequena garagem lá do fundo, e nós fizemos um traçado. E fomos para uma reunião onde estava lá o reitor, Aloysio Meira, né? Aloysio Chaves, doutor Aloysio Chaves, e a entourage dele. E, de certa maneira, nós chegamos e quase intimamos a construção daquele ateliê que estava, assim, provisoriamente feito em esboço. Nesse caso, foi aceito perfeitamente o processo. Depois de algum embate, nós justificamos, e os arquitetos que estavam com ele concordaram que havia necessidade de fazer um espaço novo. Tinha um mês para inaugurar as aulas. E nós corremos de tal maneira que, em uma semana mais, nós completamos todo o projeto, entregamos para o grupo e eles construíram, em um mês, todo o ateliê, usando recursos rápidos, mas ficou de boa qualidade. Então, quando chegou um momento, nós transferimos para lá, só nós tínhamos uma sede própria do nosso ensino. O ateliê de plástica era vigoroso, tinha 3 setores, tinha uma sala de professores, tinha um ateliê próprio de desenho, tinha a área de maquetaria e tinha a área de modelagem. Isso era ótimo. Banheiros não, pias próprias, tudo de acordo, não havia sujeira, havia como
reciclar o material direito. Então, nós tivemos ali um impulso extraordinário. E o alunado lucrou com isso. Nós tínhamos, antes de tudo, um espaço melhor ainda. Nós tínhamos um jardim fora que nos permitia desenhar galhos, árvores, pedaços, potes que a gente trazia, elementos do nosso cotidiano. A gente ia botando, ia entulhando, ia fazendo, e a turma ia produzir. Nós, então, fizemos a turma aprender a desenhar desenhando, fazendo bonito, bem feito, técnicas, enfim, tudo surgiu. Dali, houve a posição do impasse para vir para cá. E aí disseram, mas vocês vão ter um ateliê próprio. E aí, quando nós viemos para cá, isso aqui se tornou a nossa casa bendita. Mas antes vocês passaram ali pelo ar, né? Hein? Sim, passamos o período do ar. Foi justamente o período do ar que foi obrigatório para que a gente amenizasse um pouco a vinda de lá para cá e fizemos adaptações no setor A, e aí que depois viemos para o ateliê. Há período apenas de adaptação. Olha um cafezinho aqui. Pare aqui um pouquinho. Sim, Fernando, só uma coisa. Não, então depois a gente vai editar. Tá. Eu te pergunto uma coisa. O prédio lá era alugado. Era. Aquela arquitetura é uma arquitetura alemã, né? Isso, chalé alemão, de telhado bem inclinado para evitar neve. Pra cá pro ar, porque era alugado e tinha que devolver o Tinha que devolver o prédio. Isso é interessante. Aí seria bom tu comentar. Foi. Porque eu acho que o dono daquela casa, que eu acho que ele fazia uma de arquiteto, de engenheiro, eu acho que ele construiu também uma casa para ele em Mosqueiro. Acho que tem uma pesquisa dessas aí, que depois eu posso até acrescentar depois no texto, entendeu? Tá. Mas vamos lá. Continua. Bom, continuando. Nós, então, passamos esse período no ar, foi a adaptação da saída do ateliê para agora. Para então, nós passaríamos a usar o espaço do campus universitário. Viemos para cá ainda de forma insípida, até sentimos muita necessidade de criar parâmetros que dessem conforto. No entanto, era um pouco difícil, porque eu ia a Icoraci buscar a argila em blocos, e às vezes chegava aqui tarde, mais de meio-dia e tal, 1 hora da tarde, estava eu descarregando para que a aula de 2 horas pudesse ser dada. Então, teve uma vez até um quiprocó foi criado, porque eu estava com o carro em cima da grama e o operário, o servente, estava me ajudando a tirar os blocos de dentro do carro. E o reitor passou, Aloysio Chaves, passou e chamou a atenção que não podia eu ficar parado ali naquele instante, não sei o que e tal. Estranho. Mas aí eu expliquei, disse, professor, eu sou professor, eu apenas estou aqui trazendo material de longe para poder nós darmos aula. Ele tentou entender, mas tire depois do seu carro. Isso injuriou meu amigo. Desculpe. Não, sem problema, aqui não tem problema. Depois a gente ajeita. Se não ajeitar, o ruim fica. Tu conta essa história pra gente aí. Dá uma pausa. Tchau, Ronaldo. Não quer participar aqui da parada, Ronaldo? Vai comer, diabo. Esse velho tem que se alimentar. O que é que tu quer? Tá ok? Não, porque eu acho que vale a pena tu falar da tua entrada, né, em plástico, Sim. com escultura,
Não, fiz só a escultura. E fala daquele salão, É, aquela história da Eneida. isso, vou contar. Salão de Houve um momento, 1963, né? houve um momento em que 1963 era o ano e a Universidade Federal resolveu fazer a exposição, um salão de artes, e que ela convocaria vários artistas da terra para participar dele, seriam selecionados os trabalhos e era aberto a todo o público. Eu, como era estudante ainda de engenharia, mas tinha o jeito de produção e sabia produzir esculturas, eu fiz uma escultura, um autorretrato, uma peça que significava o meu rosto, e mandei para o salão. Ele dizia autoescultura, Fernando Pessoa, Fernando Luiz Pessoa. E foi selecionada. Nesse momento, era selecionado também o trabalho do Roberto Larroque, que ainda não o conhecia pessoalmente. Mas a partir desse salão foi que nós nos conhecemos. Ele viu meu trabalho, achou fantástico, achou bonito. Todos nós confraternizamos. E depois o resultado final do salão resultou na escolha do melhor trabalho de pintura. E esse melhor trabalho do salão, nós todos, quase unanimidade de artistas, estávamos torcendo pelo professor Larroque, que tinha uns abstratos maravilhosos, umas colocações de tinta na tela, uma avidez extraordinária, os borrões lindos, maravilhosos, e que davam uma dinâmica extraordinária, uma revolução no olhar para aquele momento. Nós, então, esse salão tinha várias pessoas, tinham vindo de fora para participar do júri, e entre essas pessoas fazia parte a escritora Eneida de Moraes. A Eneida, uma senhora de estatura pequena, mas grandiosa na sua maneira de ser, ela, quando soube o resultado, saiu o resultado, o Roberto ficou em segundo lugar. Foi escolhido o trabalho do professor Rui Meira, era muito bom também, mas era muito diferenciado, um pouco mais acomodado, e a Eneida achou aquilo estranho, absurdo. E um dia entrou no salão, à tarde, eu estava lá, por acaso, o professor Larroque estava, e ela entrou, e os tamanquinhos mais altos, ela entrou era no espaço da Assembleia Paraense antiga, lá na Presidente Vargas. Ainda não havia o edifício, ainda era o edifício antigo, em formas neoclássicas. Ela subiu as escadarias de barro, entrou no salão, e aquele toque, 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 toque. De repente ela disse e grita assim, aos 7 ventos: Larroque, você é o campeão desse salão. O Larroque só faltou se colocar numa caixa, porque ele era tímido, de fato não concordava com aquilo, e ela, de forma efusiva e estranha, deu um depoimento dessa natureza. De fato, isso apenas nos deixou confortáveis com o pensamento,
mas, ao mesmo tempo, deixou o Roberto muito constrangido, porque, afinal de contas, o professor Rui era amigo dele e ele não queria ferir sensibilidades. No entanto, é esse o caso, e eu me senti muito amigo do Larroque nessa época. Depois, as coisas passaram e, lógico, a gente teve o amenizar dessa situação, as coisas correram e o professor Rui trilhou caminhos muito bonitos dentro da área da cerâmica, foi perfeita, maravilhosa, deixando um legado extraordinário, e o Roberto na parte de pinturas. Também deixou um legado maravilhoso que contribuiu para o nosso ateliê de arquitetura, uma das melhores cabeças pensantes que já tivemos aqui nesse espaço. Feliz. Uma questão, pelo que eu percebi daquelas fotos, eu julguei que fosse já no salão do edifício da Assembleia Paulista. Tu tem certeza? Não, não. Foi no prédio antigo. Prédio antigo. Interessante, tem que rever. Então. Sim. Pode procurar, que o prédio novo só foi 2 anos depois. Eles estavam a fim de, inclusive, se desfazer daquele prédio, porque já tinham a sede campestre, tá certo? Aí eles fizeram o desfazer do prédio, tornaram o espaço da Assembleia ainda vivo e deixaram o resto para ser alugado para pessoas que quisessem. Quer dizer, tornaram o espaço rentável para o clube. Isso foi difícil? Foi. Aí quiseram o edifício. E outra coisa também que poderia pincelar, pelo menos, a tua participação com o carnavalesco. Ah, Aí a gente fecha. Agora, mudar de lado ou não, vocês não querem? Não, tá bom, continua assim. continua. Tá ótimo. Tá funcionando direito, Bárbara? Tá. Não, é só pra pegar de fundo também. Não. Depois a gente. Podia ser só ele sentado atrás. É. Bárbara, o problema é que esse negócio está atrapalhando, não, É varal. esse varal está atrapalhando o painel. Vai lá. Meu querido, sempre juntos. Coerência e coerência sempre. Tentando ser coerente, sabe? Talvez, às vezes, nem tão verdadeiro, mas mais coerente possível. E lucidez. Não, porque a gente não sabe se está certo ou errado, às vezes caminha por momentos diferentes, mas a coerência e a lucidez se mantém. O resto é bom. O resultado disso é sempre colhido por. Bom. Não sei, eu, na verdade, vou ser franco com você, eu tenho, da verdade, dentro de mim, 65 anos no máximo, dentro de mim, sabe? Pelo desgaste natural da vida. Não, eu tenho 60. Não, espera aí, os 25 são seus. Mas acrescenta. Se acrescentar 61, é o que a carcaça depois vai dizer. Vice, mas é verdade. E eu tenho uma disposição para viver até os 95. Os 96, na verdade. 96. Essa fase. 96, eu não quero morrer com 100. Meu avô morreu com 102 e tal, mas eu quero morrer com 96, sim, porque uma cigana, há muito tempo atrás, quando era jovem, lá em Mosqueiro, disse que viu, nós descemos do ônibus e tal, aí chegou os amigos, e todo mundo com medo e tal das ciganas. Aí eu disse, não, que é isso? Puxa, a mulher, eu era o lúcido do meio, porque eu não bebia. E aí o pessoal tudo com medo, eu disse, não, tá aí, leia mesmo. Aí ela leu a mão, então. Não está gravando isso, tá? Mas tá, então pronto, é o descontraído.
Então, nesse caso, elas disseram que isso, mas tem uma censura nessa história. E elas disseram, e ela me disse que eu tinha o corpo fechado, e depois me chamou assim, isoladamente, e disse um segredinho para mim que eu não entendi nada, absolutamente nada. Depois os meninos disseram que eu ia morrer. Mas sim, isso eu sei que eu vou morrer. Mas ela disse um negócio que eu não entendi nada. Aí um dia, eu numa farra, no meio de uma farra louca, onde nós só estávamos em brincadeira coletiva, aí eu cheguei e disse: "Ih, já sei, vou morrer com 96 anos." Pronto, matei a charada. Foi isso. Que ela disse que eu ia morrer com o inverso daquilo que eu sabia fazer. Todo mundo passou por essa cigana. Ela cigana, mas a gente acerta. É sério. Não, não, sem fazer arquitetura. Presta atenção, eu era engenheiro. Agora vou dizer. Meu momento aqui em arquitetura aconteceu de uma forma muito boa, porque eu fui colhido e acolhido pelo professor Roberto de La Rocque, que conhecia um primo meu, engenheiro, o José Eimar de Lacerda, que havia construído o Clube do Remo, e era um menino dinâmico e bastante sério na sua colocação, e amigo pessoal do La Rocque, porque ambos frequentavam a ação católica. Mas quando ele soube que eu era primo do Roberto, do José Eimar, ele me acolheu como um primo também. Na verdade, ele se tornou o meu irmão mais velho e tornou-se meu querido amigo, que até hoje eu sinto saudades dele. O Roberto La Rocque, para mim, foi o impulso de uma carreira. E ele avalizou o que eu tinha de conteúdo, porque eu antes tinha feito publicidade, eu tinha um conceito de acabamento, eu sabia fazer um anúncio, lidava com nanquim, aguada, aquarela, tudo eu sabia de técnicas, mesmo sendo possível engenheiro. E, no entanto, esse aval ninguém conhecia de mim. Até o Derenge duvidou que eu pudesse ser um professor, um engenheiro que vai ensinar o quê para arquitetos, né? E por algumas vezes ele sentou, duvidando do mestre La Rocque, sentou lá no fundo da sala para ver o que eu estava dando de aula. Depois de umas três vezes de tentativa, ele olhou e disse: "O menino é bom", e me aprovou. Mas eu tive antes o aval do Roberto, que atestava que eu podia ser um bom professor. E eu fui tentando ser um professor. Eu copiei uma pessoa desse grupo, o mestre Hélio Veríssimo. O Hélio Veríssimo foi um professor que me cativou, como a muitos ele fez, e até hoje cativa. Um dia desse eu encontrei com ele e revelei a ele essa porção ladra da minha vida. Ou seja, eu saí roubando dele uma coisa que ele tinha de bom. Eu imitei-o no fato de ter um aparelho próprio. Ele tinha um projetor de slides e eu comprei um projetor de slides para mim. E passei a usar na
do laboratório aqui da universidade, que dava os filmes gratuitamente para nós, a oportunidade de ver nos meus livros, e eu era constante em renová-los, a partir de um vendedor que tinha livros importados e chegava até nós, ora espanhol, ora inglês, mas traziam imagens novas e eu produzia essas imagens nos meus slides. E trazia para cá e ia conversar e fazia meus planos de aula a partir daí. E isso deu um impulso à minha carreira e eu passei a ser um professor de didática e brilho, um brilho diferente. Era roubado. Afinal de contas, eu fazia o papel de uma lua. Eu roubava o brilho do meu professor Sol, meu Hélio Veríssimo. Então, essa confissão eu parti para ele e disse a ele. E isso me valeu a vida. Eu passei a ter respaldo a mais e eu pude oferecer aos meus alunos um pouco mais de vivência, de percepção daquilo que eu estava tentando transmitir. Antes eu fazia uma pré-eleção e mostrava as imagens. Pronto, daí para frente era muito mais fácil. Ganhei esse espaço. E esse espaço me ganhou, porque nós fizemos uma dinâmica diferente. Nós criávamos exposições semanais dos trabalhos dos alunos. E com esse processo, criamos uma divulgação que passava a ocupar esse pátio aqui embaixo e fazia chamar a atenção de todos os outros alunos. Aqui já nesse ateliê. Então, lá acontecia, trouxemos para cá a mesma técnica. E isso influenciava e fazia com que a dinâmica do ensino inflamasse outros professores. O professor José Raiol descia com as maquetes pequenas dele e fazia a mesma coisa. E todos passaram a fazer isso. Pelo menos uma vez por mês, havia uma exposição coletiva. E isso inflamou o ateliê. O ateliê passou a ter vida própria. Era um ateliê dinâmico. Os professores interagiam com os alunos com os professores. Isso aqui era ótimo. Era, no meu tempo, achava assim. E agora, acabei de presenciar algo bom. Cheguei aqui, estava o professor Heró dando aulas, ministrando um momento com os alunos, que ele fazia a apresentação, e os alunos estavam apresentando a ele novas formas de azulejaria, usando coisas nossas. Isso aqui é fantástico. É uma escola que ainda pensa e faz pensar. Eu gosto da arquitetura. Amei sempre a arquitetura. Passei de engenheiro a arquiteto por conta disso. E por conta disso, me transformei nesse ser híbrido que tem um pouco de engenheiro, tem um pouco de arquiteto, mas não nega o processo, o lado criativo que eu absorvi desse período e dessa caminhada. Tentei transferir para os outros, mas sempre fica o resto guardado em mim. Eu tenho muito carinho por essa escola e esse depoimento eu dou com maior emoção e satisfação, porque faz parte do acerto. Já vi muitos darem esse tipo de depoimento e considero isso uma dádiva, um momento bom da minha vida. É sério. Deixo para vocês o legado da palavra
daquilo que mais sincero existe dentro de mim. Eu gosto do que fiz, a caminhada foi boa, e um pouco de lucidez e coerência me guia para o resto. Tenho hoje 82 anos bem vividos. E, de certa maneira, dizia meu pai, há uma trajetória longa, dada a oportunidade de você ser um pouco melhor. Eu tento ser, tento melhorar a cada tempo. Entra logo no jogo aí, fala com ele aí que tá tudo sendo gravado. Venha cá, meu professor. Venha cá, meu amigo. Eu estou aqui. Isso, baixa um pouquinho. Olha, isso aqui é patrimônio. Isso aqui eu vou dizer uma coisa. Descontrai, e é exatamente assim que eu era. Os meus alunos, os meus professores, eu sou cativo por eles. Esse foi meu professor amigo. E até hoje nós nos queremos bem. Pois é. Ah, que bom. Rapaz, nada meu é igual. Fernando, agora dá um depoimento sobre a tua entrada naquele salão. Qual salão? Você já tem esse depoimento aqui? Já. Pois é, bonito. O seu, da Carmical. Puxa, tudo maravilhoso. Perfeito. Muito bom te ver, Caboclo. Também, cara. Maravilha, obrigado aí. Sempre junto. Vai, Jorge. Pois é, aquele abraço, Jorge. Bom, um abraço no Geraldo. Diz a ele que a Kombi está chegando. Então, a gente pode fechar com o teu envolvimento com o carnaval. O carnaval. Bom, então eu vou dar esse depoimento do carnaval. Já posso? Já, à vontade. Então, pronto. Sobre carnaval, eu diria que eu fui um professor que, desde a engenharia, me envolvia com o carnaval. Eu era garoto, comecei em casa, na minha casa, na verdade, a gente fazia um concurso. Nós, os primos, morávamos na mesma rua, Silva Santos, ali, a rua do Cinema Olímpia, no segundo quarteirão. Nós morávamos atrás, praticamente nos fundos de uma boate, é o Marrocos. E aquela boate que ocupa a esquina, que hoje em dia é do Tribunal de Justiça, nós, na verdade, tá tudo aqui. Nós, na verdade, fizemos um processo de continuar com uma brincadeira. Na época carnavalesca, nós montávamos, por indução de um primo mais velho, escolas de samba pequenas, em miniatura. Nós comprávamos uns bonequinhos pequenos, de mais ou menos uns 12 centímetros, e os vestíamos com roupas brincadeira. No início, colando as roupas. Depois, nós conseguimos a adesão da nossa prima e costureira, que fazia vestidos para criança. A Dadá passou a ser a nossa estilista. E nós desenhávamos as roupas e ela fazia para um e para outro de forma segredo completo. Ela sabia tudo que existia de uma escola de samba, que era o Quem São Eles em miniatura, e os piratas, que eram os nossos. Eu e o Eduardo cuidávamos do Eduardo Pereira, cuidávamos do Piratas da Batucada. E o Geraldo e o Luiz Guilherme, mais o Jaime, tratavam eles do Quem São Eles. E nós fazíamos numa tábua de mais ou menos 25 centímetros por 1,30 m, essa escola de samba era montada.
E montada dava um aspecto bonito, porque nós colocávamos os carros alegóricos, os bonequinhos participando da área de frente, depois da bateria, todos com os seus tamborizinhos feitos de tampinhas de refrigerantes ou fundos de garrafa, de tal maneira que nós conseguíamos produzir uma escola, uma maquete de escola de samba bonita. E ela depois era julgada pelos membros da família. Aquilo virava uma festa. Tinha bolo, doce, participação, e nós fazíamos uma bateria, uma batucada, dentro da casa da minha tia Penha, mãe do Luiz Guilherme. E a participação era de todos. Depois tinha festa, porque todas as irmãs se congraçavam naquele momento. E nós brincávamos um carnaval em família, e gostoso, porque era apenas a eleição de uma escola de samba que estava ali representada. Bonito. E aí começou assim. Eu tinha 12 anos, até os 17 eu fiz isso. E daí para diante, a chama inflamou. E eu depois, mais adulto, comecei a produzir coisas por Quem São Eles. E houve um momento mágico nesse processo, em que o Quem São Eles, depois de não ter saído muito tempo, em 72 resolveu sair com o tema Eneida de Moraes. Daí para frente, nós fizemos uma revolução carnavalesca, porque juntou-se a isso a contribuição do Jesus Parloureiro, do Simão Jatene, que eram amigos, e fizeram composições onde o Jesus participava com a letra da poesia e o Jatene com a parte da música. E nós lançamos uma escola de samba na rua, uma revolução de coisas novas, carros alegóricos maior dimensionados, pessoas bem fantasiadas, as fantasias criativas, soltas, pequenos objetos que passaram a ser os tripés, acompanhando a escola, e tudo isso viralizou. Mas o mais importante disso é que se cantou pela primeira vez uma música em toda Belém que não havia sido gravada em disco, porque o Guilherme Coutinho resolveu levar essa música para a alta sociedade e cantava nos bailes junto com o Simão Jatene, divulgando o tema de Eneida. Eneida sempre livre, Eneida sempre flor, Eneida sempre viva, Eneida sempre amor. Esses versos contagiaram a cidade e fizeram do Quem São Eles um campeão antes do tempo. E nós passamos a usar temas regionais. E esse lado marcante fez com que todas as outras escolas assimilassem essa ideia. E, a partir daí, todo o carnaval paraense até hoje é feito calcado neste momento mágico. Ou seja, usar temas regionais. E nós éramos, antes de tudo, os artífices de uma onda nova no Carnaval do Pará. Pronto, daí para frente tudo se renovou, tudo foi bonito, e até hoje eu participo. De vez em quando eu sou convidado por uma escola de samba que homenageia, lá vou eu, no meio do Acadêmicos da Pedreira, onde também colaborei, no meio da Olariense, onde colaborei, e assim por diante. Hoje estou até fazendo um projeto para nova cobertura do Quem São Eles. Espero que eles consigam a verba para a gente melhorar a acústica da escola, para não perturbar vizinhos. Vamos ver.
as coisas ainda acontecem em mim, ainda ferve em mim o carnaval. Talvez que por causa disso eu me torne menos triste. E o carnaval, ainda alegre, não tem a motivação de ser apenas uma coisa boba. E para mim, o carnaval tem uma verdade absolutamente forte e ele consegue congraçar aquilo que eu chamaria de a comunidade que se torna viva, alegre e representativa desse momento. É o momento dela e eu adoro participar disso. Tudo. Muito bom. Agora, tu queres falar mais alguma coisa? Queres complementar alguma coisa? Entra agora, não tem problema, pode entrar. Agora pode. Cadê o Zé? Cadê o Zé Júlio? Tá ali? O Zé Júlio que ia parar aqui, não parou. Cadê o Zé Júlio? Que ótimo. Eu já estou para me aposentar daqui a pouco. Não, mas não diga isso. Ninguém se aposenta. Olha, Em 2 anos eu tenho tempo. Eu tenho mais de 30 anos. eu não tenho. Presta atenção, eu passei esse tempo todo em 30 anos. Eu sou Mas não tem feliz outras demais coisas. por você. Pois é, muito obrigada por essa Que alegria. ótimo. Mas tu não está gravando isso, não. Mas tu está gravando isso comigo com essa mochila aqui na frente, não. Deixa eu vir para cá. Não presta. Você tá ali, professora? Eu tenho verdadeiros carinho por meus Olha, alunos, e eu agradeço. meus professores. Deixa eu te explicar. Eu sempre digo que recebo gratificação de função. Você agora acabou de dar uma gratificação. Um testemunho desse, Sim. poucos professores têm. Muito Tá certo? agradecida. E eu Eu achei sou feliz ótimo. por você. Que bom. Tá certo? Também sentindo que você é professora Sim. e quase completando a seu tempo de serviço, prestando a essa comunidade maravilhosa de alunos. Robertinha, foi sua aluna? Seu maior carinho, Também seu falamos sangue e Tu doação. me salvaste. Na época que eu fui fazer disciplinas contigo, foi uma salvação. Porque o negócio estava muito difícil. Eu tenho certeza absoluta que eu posso não lembrar do que fiz de bom. Mas se vocês me dizem, eu fico mais agradecido ainda. Eu Depois eu saio daqui explico. emocionado. Esse espaço aqui me revela carinho, me revela Fomos felizes interação. Nós fomos muito felizes. Fomos felizes aqui como estudantes. Não, e isso nos deixa marcas boas que nos fazem não envelhecer. Mas Nós está temos, muito olha, bem, vocês têm o está mesmo muito sorriso. Está muito bem. Nós temos o mesmo sorriso. Não, Isso aí, olha aqui, desenho em plástica. Meu filho, não é certo? Tem o desenho em plástica, a gente entra com a plástica no meio, o sorriso faz tudo. Dá uma diferença imensa. O Ender está muito bem mesmo. está ótimo, filho. Tá com 82. 82. Pois é, está ótimo. 82. Tá melhor que eu. Não diga isso, vai te Olha a outra concordando. vai te Eu onda. acho que ele não está. Não, mas você deu um puxa-saquismo doido. Venha cá, que eu também gosto de ti pra caramba. Vamos participar todos. Ele é responsável por esses depoimentos todos que a gente dá aqui. E eu sou. Não, eu sou feliz de tê-lo como um companheiro. Porque não é mais aluno, não existe mais isso. A fronteira foi quebrada e a gente apenas se alicerça do bom sentimento que fica no fato desses meninos serem reconhecidos. Eu acho que eu ensinei alguma coisa de bom. Deixa eu te falar, a melhor coisa é que era muito democrática a tua forma de ensinar. Então ali tu conseguias trazer para a gente um acolhimento, independente de que classe social, que tipo de material, que não sei o que. Então, isso foi muito Você importante. lembrou coisas Em maravilhosas. contraposição tinha gente que não era assim. É por isso que para mim ele foi importante. Olha aí. Olha aqui.
Olha aí. Olha, meu cantor predileto. Olha aí. Meu acompanhamento Bem, eu de vou falar todas com o as Mário aqui, muito prazer em ver, turmas. viu? Ele é esse cara aqui. Beleza, gente. Oh, Vicente, bom te ver. Você foi o melhor acompanhamento. Foi, eu diria, o fundo musical da minha vida de professor. É sério, toda vez que nós terminávamos uma turma, era ele que me seguia para os bares, porque eu reunia com a turma para a gente fazer uma farra brincalhona em cada vez que a gente terminava um curso. É sério. Fernando Pessoa, que Pois maravilha. ótimo, que bom. Você é um queridaço. Bom de ver. Olha, coração tá juntinho. Ô, do teu, meu amigo, que bom. de ver. batendo do mesmo Muito compasso. emocionado também. Também. Que bom. Cara, eu acho que Vai comer, diabo. Velho tem que se alimentar. o que é que tu queria? Já tá ok? Não, porque eu acho que vale a pena tu falar da tua entrada em plástica, Sim, sim. com escultura, É. e, não sei se tu com pintura também fizeste alguma. Não, fiz só escultura. E falando daquele salão, aquela história da Eneida. Isso, vou contar. Bom, Salão de houve um 1963, momento, né? houve um momento em que 1963 era o ano e a Universidade Federal resolveu fazer a exposição um salão de artes e que ela convocaria vários artistas da terra para participar dele, seriam selecionados trabalhos e era aberto a todo o público. Eu, como era estudante ainda de engenharia, mas tinha o jeito de produção e sabia produzir esculturas, eu fiz uma escultura, um autorretrato, uma peça que significava o meu rosto e mandei para o salão. Ele dizia autoescultura, Fernando Luiz Pessoa. E foi selecionado. Nesse momento, era selecionado também o trabalho do Roberto Larroque, que ainda não o conhecia pessoalmente. Mas a partir desse salão foi que nós nos conhecemos. Ele viu meu trabalho, achou fantástico, achou bonito, todos nós confraternizamos, e depois o resultado final do salão resultou na escolha do melhor trabalho de pintura. E esse melhor trabalho do salão, nós todos, quase unanimidade de artistas, estávamos torcendo pelo professor Larroque, que tinha uns abstratos maravilhosos, umas colocações de tinta na tela, uma avidez extraordinária, uns borrões lindos, maravilhosos, e que davam uma dinâmica extraordinária e uma revolução no olhar para aquele momento. Nós, então, esse salão tinha várias pessoas, tinham vindo de fora para participar do júri, e entre essas pessoas fazia parte a escritora Eneida de Moraes. A Eneida, uma senhora de estatura pequena, mas grandiosa na sua maneira de ser, ela, quando soube o resultado, saiu o resultado, o Roberto ficou em segundo lugar. Foi escolhido o trabalho do professor Rui Meira, era muito bom também, mas era muito diferenciado, um pouco mais acomodado, e a Eneida achou aquilo estranho, absurdo,
E um dia entrou no salão à tarde, eu estava lá, por acaso, o professor Larroque estava, e ela entrou, e os tamanquinhos mais altos, ela entrou e disse, era no espaço da Assembleia Paraense antiga, lá na Presidente Vargas. Ainda não havia o edifício, ainda era o edifício antigo, em formas neoclássicas. Ela subiu as escadarias de mármore, entrou no salão e aquele toque, 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 toque. De repente ela disse e grita assim aos 7 ventos: Larroque, você é o campeão desse salão. O Larroque só faltou se colocar para a caixa, porque ele era tímido e de fato não concordava com aquilo, e ela, de forma efusiva e estranha, deu um depoimento dessa natureza. De fato, isso apenas nos deixou confortáveis com o pensamento, mas ao mesmo tempo deixou o Roberto muito constrangido, porque afinal de contas o professor Rui era o amigo dele e ele não queria ferir sensibilidade. No entanto, é esse o caso, e eu me senti muito amigo do Larroque nessa época. Depois, as coisas passaram e, lógico, a gente teve o amenizar dessa situação, as coisas correram e o professor Rui trilhou caminhos muito bonitos dentro da área da cerâmica, foi perfeita, maravilhosa, deixando um legado extraordinário, e o Roberto na parte de pinturas também deixou um legado maravilhoso que contribuiu para o nosso ateliê de arquitetura, uma das melhores cabeças pensantes que já tivemos aqui nesse espaço. Só uma questão, pelo que eu percebi daquelas fotos, eu julguei que fosse já no salão do edifício da Assembleia Paraense. Você tem certeza que Não. Foi no prédio antigo? Prédio antigo. Interessante, tem que rever. Então. Sim. Pode procurar, que o prédio novo só foi construído 2 anos depois. Ele estava a fim de, inclusive, se desfazer daquele prédio, porque já tinha uma sede campestre, tá certo? Aí eles fizeram o desfazer do prédio, tornaram o espaço da Assembleia ainda vivo e deixaram o resto para ser alugado para pessoas que quisessem. Quer dizer, tornaram o espaço rentável para o clube. E isso foi difícil? Foi. Aí fizeram o edifício. E outra coisa também que poderia pincelar, pelo menos, a tua participação como carnavalesco. Aí a gente fecha. Bora mudar de lado ou não? Vocês não querem? Não, tá bom, continua assim. Continua. Está Não ótimo. está funcionando direito? Não. Varal. Está pegando esse varal, está atrapalhando o painel. Não, vai lá. Vamos continuar. Meu querido, sempre juntos. Você deu um depoimento. Você já teve depoimento, não? Já. Pois é, bonito. Pega O seu, da Carbical. Puxa, tudo maravilhoso. Perfeito. Muito bom te ver, acabou. Também, cara. Maravilha, obrigado aí. Sempre junto. Pois é, aquele abraço. Dá um abraço no Geraldo. Diz a ele que a Kombi está chegando. Então, a gente pode fechar com o teu envolvimento com o carnaval. O carnaval. Bom, então vou dar esse depoimento do carnaval. Já posso? Já, à vontade. Então pronto. Sobre carnaval, eu diria que eu fui um professor que desde a engenharia me envolvia com o carnaval. Eu era garoto, comecei em casa, na minha casa, na verdade, a gente fazia um concurso. Nós, os primos, morávamos na mesma rua, Silva Santos,
Ali, a rua do Cinema Olímpia, no segundo quarteirão, nós morávamos atrás, praticamente nos fundos de uma boate, é o Marrocos. E aquela boate que ocupa a esquina, que hoje em dia é do Tribunal de Justiça, nós, na verdade, está tudo aqui. Pode continuar. Nós, na verdade, fizemos um processo de continuar com uma brincadeira. Na época carnavalesca, nós montávamos indução de um primo mais velho, escolas de samba pequenas, em miniatura. Nós comprávamos uns bonequinhos pequenos, de mais ou menos uns 12 centímetros, e os vestíamos com roupas, brincadeira, no início colando as roupas. Depois nós conseguimos a adesão da nossa prima e costureira, que fazia vestidos para criança. A Dadá passou a ser a nossa estilista. E nós desenhávamos as roupas e ela fazia para um e para outro de forma segredo completo. Ela sabia tudo que existia de uma escola de samba, que era o Quem São Eles em miniatura, e os piratas, que eram os nossos. Eu e o Eduardo cuidávamos Eduardo Pereira, cuidávamos do Piratas da Batucada. E o Geraldo, e o Luiz Guilherme, mais o Jaime, tratavam eles do Quem São Eles. E nós fazíamos numa tábua de mais ou menos 25 centímetros por 1,30 m, essa escola de samba era montada. E montada dava um aspecto bonito, porque nós colocávamos os carros alegóricos, os bonequinhos participando da área de frente, depois da bateria, todos com os seus tamborizinhos feitos de tampinhas de refrigerantes ou fundos de garrafa, de tal maneira que nós conseguíamos produzir uma escola, uma maquete de escola de samba bonita. E ela depois era julgada pelos membros da família. Aquilo virava uma festa. Tinha bolo, doce, participação, e nós fazíamos uma bateria, uma batucada, dentro da casa da minha tia Penha, mãe do Luiz Guilherme. E a participação era de todos. Depois tinha festa, porque todas as irmãs se congraçavam naquele momento. E nós brincávamos um carnaval em família, e gostoso, porque era apenas a eleição de uma escola de samba que estava ali representada. Bonito. E aí começou assim. Eu tinha 12 anos, até os 17 eu fiz isso. E daí para diante, a chama inflamou. E eu depois, mais adulto, comecei a produzir coisas por Quem São Eles. E houve um momento mágico nesse processo, em que o Quem São Eles, depois de não ter saído muito tempo, em 72 resolveu sair com o tema Eneida de Moraes. Daí para frente, nós fizemos uma revolução carnavalesca, porque juntou-se a isso a contribuição do Jesus Parnureiro, do Simão Jatene, que eram amigos, e fizeram composições onde o Jesus participava com a letra da poesia e o Jatene com a parte da música. E nós lançamos uma escola de samba na rua, uma revolução de coisas novas, carros alegóricos maior dimensionados, pessoas bem fantasiadas, as fantasias criativas, soltas, pequenos objetos que passaram a ser os tripés, acompanhando a escola,
E tudo isso viralizou. Mas o mais importante disso é que se cantou pela primeira vez uma música em toda Belém que não havia sido gravada em disco. Porque o Guilherme Coutinho resolveu levar essa música para a alta sociedade e cantava nos bailes, junto com o Simão Jatene, divulgando o tema de Eneida. Eneida sempre livre, Eneida sempre flor, Eneida sempre viva, Eneida sempre amor. Esses versos contagiaram a cidade e fizeram do que são eles um campeão antes do tempo. E nós passamos a usar temas regionais. E esse lado marcante fez com que todas as outras escolas assimilassem essa ideia. E, a partir daí, todo o carnaval paraense até hoje é feito calcado neste momento mágico. Ou seja, usar temas regionais. E nós éramos, antes de tudo, os artífices de uma onda nova no Carnaval do Pará. Pronto, daí para frente tudo se renovou, tudo foi bonito e até hoje eu participo. De vez em quando eu sou convidado por uma escola de samba que homenageia, lá vou eu, no meio do Acadêmicos da Pedreira, onde também colaborei, no meio da Olariense, onde colaborei, e assim por diante. Hoje estou até fazendo um projeto para nova cobertura de quem são eles. Espero que eles consigam a verba para a gente melhorar a acústica da escola, para não perturbar vizinhos. Vamos ver. As coisas ainda acontecem, ainda fervem em mim o carnaval. Talvez que por causa disso eu me torne menos triste. E o carnaval, ainda alegre, não tem a motivação de ser apenas uma coisa boba. Para mim, o carnaval tem uma verdade absolutamente forte e ele consegue engraçar aquilo que eu chamaria de a comunidade que se torna viva, alegre e representativa desse momento. É o momento dela e eu adoro participar disso. Agora, tu queres falar mais alguma coisa? Queres complementar alguma coisa? Tu entra na casa, não tem problema, pode entrar. Agora, cadê o Zé? Cadê o Zé Júlio? Tá ali? Eu nunca pensei. O Zé Júlio que ia parar aqui, não parou. Cadê o Zé Júlio? Eu já estou para me aposentar daqui a pouco. Não, mas não diga isso. Ninguém se aposenta. Olha, eu não... Em 2 anos eu tenho tempo, eu tenho mais de 30 anos. Eu não tenho. Presta atenção, eu passei esse tempo todo. Eu sou Mas não tem outras mais por você. Pois é, muito obrigada por essa Que ótimo. Mas tu não está gravando isso, não? Mas tu está gravando isso comigo com essa mochila aqui na frente, não. Não presta. Não, eu tenho verdadeiros carinhos por meus alunos, eu agradeço. meus professores. Deixa eu te explicar. Eu sempre digo que recebo gratificação de função. Você agora acabou de me dar uma gratificação de função. Um testemunho desse que poucos professores têm. Muito Tá certo? agradecida. Eu sou feliz por você. Que bom. Tá certo? Também sentindo você professora e quase completando a seu tempo de serviço, prestando a essa coisa. Deram uma assinatura pro menino, O Alcir Meira. Não, pro Diz. Coceiro. Por você. Então talvez seja dele. Eu não sei, foi diferente. Sabe por quê? Porque nós exigimos lá dentro da José Bonifácio, vamos fazer uma gravação. Bora. Vamos fazer a gravação para não perder nada. Tá, bom.
Não, porque depois a gente edita, Bárbara, porque tu tá com pressa também. Pronto, pode começar. Peraí, deixa eu ver se só. Cadê ali? Bom, eu estou num espaço que é confortável para mim. Essa casa aqui me acolheu. E eu tive a oportunidade de viver nesse espaço os melhores momentos da minha vida, inclusive em termos de crescimento. Como arquiteto, professor, eu passei aqui durante um período grande, dos 30 anos que eu fui. Abracei o magistério federal e pude dar minha contribuição fazendo alunos e amigos. Na verdade, tudo começou mais ou menos assim. Eu me formei em engenharia, lá na faculdade da Campos Salles. Fui professor durante um tempo, fui aluno durante todos os 5 anos, cumpri um período longo, bom, sem repetição, e consegui passar bem e tornei um dos melhores alunos da área de desenho, porque eu era na parte geométrica muito bom, Messias gostava muito de mim, tornamos-nos amigos por muito tempo, foi até falecer, nós éramos amigos, essa amizade tornou-se sólida e por conta disso, bons amigos engenheiros, lá estava eu, guindado à arquitetura, quando houve a mudança do plano de ensino. Essa mudança de plano de ensino fez com que eu, professor novato, ainda na cadeira de desenho e plástica 1, era o professor de desenho à mão livre. E aí mudaram os conceitos. Eu teria que vir para a arquitetura ensinando desenho e plástica 1, porque era a única que tinha os mesmos preceitos da matéria. Então, fiz isso. Aceitei a incumbência, vim para cá, no caso, fui para a faculdade lá da José Bonifácio, e lá nós tínhamos pouco aparato, nós não tínhamos nada praticamente para um professor de desenho plástico. Nós não tínhamos um espaço próprio, era tudo uma casa antiga que teria que ser adaptada. Como tinha um galpão no fundo que serviria para as aulas de História da Arte, o professor Hélio disse, não, vocês podem ficar aqui por enquanto. Mas aí o professor Boda e o professor Larroque contestaram o processo porque não ia dar certo. A gente ia fazer balbúrdia, a gente ia mexer com tintas, não dava certo. Argila, era tudo estranho, precisava uma adaptação, um tanque para lavar as mãos, não. Aí o professor Boda teve a ideia de traçar um ateliê, já que tinha um terreno no fundo, jardim muito grande, próximo a uma pequena garagem lá no fundo, e nós fizemos um traçado. E fomos para uma reunião onde estava lá o reitor, Aloysio Meira, né? Aloysio Chaves, doutor Aloysio Chaves, e a entourage dele. E, de certa maneira, nós chegamos e quase intimamos a construção daquele ateliê que estava assim, provisoriamente feito em esboço. Nesse caso, foi aceito perfeitamente o processo. Depois de algum embate, nós justificamos
e os arquitetos que estavam com ele concordaram que havia necessidade de fazer um espaço novo. Tinha um mês para inaugurar as aulas e nós corremos de tal maneira que em uma semana mais nós completamos todo o projeto, entregamos para o grupo e eles construíram em um mês todo o ateliê, usando recursos rápidos, mas ficou de boa qualidade. Então, quando chegou um momento, nós transferimos para lá, só nós tínhamos uma sede própria do nosso ensino. O ateliê de plástica era vigoroso, bom, tinha 3 setores, tinha uma sala de professores, tinha o ateliê próprio de desenho, tinha a área de maquetaria e tinha a área de modelagem. Isso era ótimo. Banheiros não, pias próprias, tudo de acordo, não havia sujeira, havia como reciclar o material direito. Então, nós tivemos ali um impulso extraordinário. E o alunado lucrou com isso. Nós tínhamos, antes de tudo, um espaço melhor ainda. Nós tínhamos um jardim fora que nos permitia desenhar galhos, árvores, pedaços, potes que a gente trazia, elementos do nosso cotidiano. A gente ia botando, ia entulhando, ia fazendo, e a turma ia produzindo. Nós então fizemos a turma aprender a desenhar desenhando, fazendo bonito, bem feito, técnicas, enfim, tudo surgiu. Dali houve a posição do impasse para vir para cá. E aí disseram, vocês vão ter um ateliê próprio. E aí, quando nós viemos para cá, isso aqui se tornou a nossa casa bendita. Mas antes vocês passaram, acho que ali pelo ar, né? Sim, passamos o período do ar. Foi justamente o período do ar que foi obrigatório para que a gente amenizasse um pouco a vida de lá para cá, e fizemos adaptações no setor A, e aí que depois viemos para o ateliê. Período apenas de adaptação. Olha um cafezinho aqui. Pare aqui um pouquinho. Entendi. Mas eu não quero. Tá bom já. Não, então tome aí, tome. Sim, Fernando, só uma coisa. Então, depois a gente vai evitar. Tá. Eu te pergunto uma coisa. O prédio lá era alugado. Aquela arquitetura é uma arquitetura alemã, né? Isso, chalé alemão, de telhado bem inclinado para evitar. Por que neve. veio para cá para o ar? Porque era alugado e devolveu o prédio? Tinha que devolver o prédio. Isso é interessante, aí seria bom comentar. Foi. Porque eu acho que o dono daquela casa, que eu acho que ele fazia uma de arquiteto, de engenheiro, eu acho que ele construiu também uma casa para ele em Mosqueiro. Acho que tem uma pesquisa dessas aí, depois eu posso até acrescentar depois no texto, entendeu? Tá. Mas vamos lá. Continua. Bom, pode seguir. continuando. Nós então passamos esse período do ar, foi a adaptação da saída do ateliê para agora. Para então, nós passaríamos a usar o espaço do campus universitário. Viemos para cá ainda de forma insípida, até sentimos muita necessidade de criar parâmetros que dessem conforto. No entanto, era um pouco difícil, porque eu ia a Icoraci buscar a argila em blocos, e às vezes chegava aqui tarde, mais de meio-dia e tal, 1h da tarde, estava eu descarregando para que a aula de 2 horas pudesse ser dada. Então,
Teve uma vez até um quiprocó que foi criado porque eu estava com o carro em cima da grama e o operário, o servente, estava me ajudando a tirar os blocos de dentro do carro. E o reitor passou. Que o Aloysio Chaves. O Aloysio Chaves passou e chamou a atenção que não podia eu ficar parado ali naquele instante, não sei o que e tal. Estranho. Mas aí eu expliquei, disse, professor, eu sou professor, eu apenas estou aqui trazendo material de longe para poder nós darmos aula. Mas tire depois do seu carro. Isso injuriou meu amigo. Ah, teu. Desculpa. Não, sem problema. Depois eu